aqui está o deputado federal Átila Filho do Progressistas. O deputado federal Átila Filho, inclusive, fez uma proposta interessante, no caso da taxação das casas de jogos, de apostas, né? Quer dizer, já era uma proposta que era considerada pelo Ministério da Fazenda. Depois desses escândalos todos, não só a taxação, mas a normatização, que todos trabalhem dentro da lei. E é claro, se são empresas, não importa se são virtuais, se a sede é aqui ou não é, mas estão operando aqui, pagam impostos também como qualquer outra empresa. E parte desse dinheiro, aí a discussão, esse dinheiro vai ser dividido como? Né? Quais percentuais vão para a educação, para a saúde, para isso, para aquilo, enfim. E o deputado Átila Filho apresentou uma proposta interessante, aumentando, inclusive, o percentual que era destinado para a educação. Deputado, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Como é que está a tramitação dessa proposta? Eu me lembro que quando o senhor esteve aqui da última vez, eu disse, o senhor apresentou esse aumento, é difícil encontrar um deputado que vá contra mais investimento na educação. Aí o senhor disse, falta conversar com o relator, falta conversar... O senhor já conversou com o relator? Já teve essa conversa? Boa tarde, Douglas. Boa tarde ao canal TV O Dia, todo o grupo de comunicação. Boa tarde ao povo do Piauí e de nossa querida Teresina. Bem, nós fizemos uma emenda ao projeto de lei que regulamenta os jogos na internet, né? Esses jogos online, esportivos, né? Que tem a questão dos resultados de jogos, que é tudo online, que hoje é uma febre nacional, né? Geralmente essas plataformas, elas são hospedadas em outros países. Então, assim, movimenta bilhões de reais, bilhões de dólares no nosso mercado aqui do Brasil, que o brasileiro é apaixonado por futebol, mas nada fica no Brasil para investimento, ou seja, todo o dinheiro vai para fora. Eles colocam os sites, portais numa plataforma internacional e foge de toda a fiscalização, de toda a regulamentação, de toda a tributação do nosso país. Então, esse projeto de lei é uma novidade, Douglas. Nós aprovamos ele quarta-noite, né? Então já foi aprovado. Nossa emenda não foi acatada de forma integral, mas ficou um percentual, eu achei pequeno, mas foi o que o Colégio de Líderes acordou, que vai ter um percentual pequeno para a educação básica. De qualquer forma é importante, porque o volume é muito grande. Além da educação básica, vai ter um percentual para as confederações esportivas, né, as entidades de classe, que representam os esportes, e os próprios esportistas, né, a confederação dos esportistas olímpicos, e também, olímpicos e futebol, e também para o Ministério dos Esportes, para fazer programas sociais voltados para o esporte amador, e em todos os municípios do Brasil. O senhor falou do percentual da educação. O que é que foi acordado nessa conversa do que o senhor propôs para o que foi aceito pelo relator? Não, a gente propôs um percentual de 2%, ele só acatou 0,82%. Né? Manteve o texto atual, mas de qualquer forma, tinha emendas, inclusive, para retirar. Né? Então, foi importante para que a gente manter o resultado. E aí... vai ter uma parte desse recurso que vai para o Ministério do Esporte e lá vai ter programas de educação esportiva. Né? Esses programas importantes que já foram no passado, como o Segundo Tempo, né, vai voltar a existir com esse recurso dos jogos, que esse Segundo Tempo é justamente para as escolas de tempo integral, para ter esporte no Segundo Tempo. Esse programa vai ajudar principalmente os municípios pobres do Nordeste, né? Através do Ministério do Esporte, que agora tem um ministro que é do nosso partido, o André Fufuca. A gente vai estar ao lado dele para que ele possa implantar esses recursos dos jogos, né, que vão para o Ministério dos Esportes, nesses programas para crianças carentes, né, na área do esporte. Deputado, muita gente... Mas é importante, Douglas, só dizer que esse projeto ainda vai para o Senado. Né? Nós finalizamos a aprovação no Senado ou na Câmara quarta-noite, e ele deve ir para o Senado essa semana, e ele logo deve ser votado, porque cada dia que a gente deixa de regulamentar, né, são bilhões de reais que nós estamos perdendo. Agora, deputado, eu lembro que quando se falou no estabelecimento de regras, na normatização do funcionamento das casas de apostas e dessa cobrança de impostos, muita gente dizia, pelo menos aqueles que defendem os empresários que não queriam pagar nada,
olha, vão acabar as casas de apostas, isso vai atrapalhar, vai ser uma fuga de investimento. Não aconteceu nada disso. Esse contato, a apresentação, inclusive isso dito pelo próprio ministro Fernando Haddad, essa taxação foi muito bem assimilada pelos empresários, né? Não, já tem estudos, né, do Ministério da Fazenda relacionado a isso. Na verdade, a tributação vai ser muito semelhante à das lotéricas, né? Então, assim, vai ter uma tributação em cima do prêmio e vai ter mas vai ter um teto de isenção até R$ 2.300 de prêmio, vai ser isento. A partir daí é que vem uma tributação de 30% que vai para o Ministério para poder fazer esses programas sociais. E vai ter a tributação do lucro líquido das empresas, em torno de 18%. Toda essa tributação, ela vem do estudo e é justamente o que se pratica nas lotéricas do Brasil. Você sabe que nós temos um jogo regulamentado, que é a loteria esportiva, a loteria, a Mega Sena, enfim, a Lotomania, e que é um grande potencial arrecadatório. E esses jogos estavam tendo bilhões de reais aí, está tendo, e não tinha arrecadação nenhuma, movimenta dinheiro, todo esse dinheiro indo para o exterior, e claro, para os empresários que estão gerenciando isso. Mas eu acho que já é um consenso, é importante, inclusive, para esses empresários, para barrar entrantes que não são regulares, que são plataformas que lavam dinheiro, plataforma, inclusive, do crime organizado, de guerra, de tráfico de drogas. Enfim, agora nós vamos ter uma regulamentação, vão ser concessões públicas que o empresário vai pagar um valor de $30 milhões cada concessão e vai começar a tributação, vai ser fiscalizado pelo Ministério da Fazenda, vai ter uma parte da arrecadação para a Previdência Social do governo federal, uma parte para a educação, um percentual pequeno, a outra grande parte vai para as confederações esportivas, da mesma forma que era na loteria, vai para os esportistas, os praticantes do esporte oficial, né, os profissionais, e a outra parte vai para o Ministério dos Esportes. Agora, nesse caso específico da tramitação e da implementação, então a Câmara fez a parte dela, vai para o Senado. O seu projeto aí, quando isso possa ser concluído e está pronto para ser aplicado pelo governo? Não, eu acho que isso aí deve ser concluído no mais tardar no final da próxima semana. Porque ela tem um regime de urgência, então o presidente do Senado deve, no mais tardar em 15 dias, ele deve colocar em votação, se não na próxima semana, porque o governo federal tem interesse, porque vai começar a arrecadar de imediato, e hoje o grande problema do governo federal é cumprir o arcabouço fiscal que foi aprovado recentemente, com a meta fiscal de zerar a questão do déficit da balança e também a questão de manter as metas fiscais responsáveis, né? Aumentar a arrecadação para poder manter as despesas planejadas e também poder aumentar o investimento. Deputado, o senhor quando está no Piauí, quando o senhor vem de Brasília, vem para o Piauí, o senhor tem uma agenda intensa de viagens para o interior do estado. O senhor sempre visita as suas bases eleitorais, onde o senhor foi votado, fora as reuniões que o senhor faz em Teresina. O senhor recebe muitas lideranças em Teresina. Então, o senhor tem um contato quando vai para o interior do estado, o senhor tem um contato quando permanece em Teresina. E o que os prefeitos têm relatado para o senhor, apesar do presidente Lula ter dito que foi enviada uma proposta para o Congresso para garantir que no ano que vem, pelo menos, os municípios recebam o mesmo FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, o repasse federal para os municípios, que 2023. Mas aí nós não temos só os municípios, estados também estão enfrentando problemas com o FPE, com o Fundo de Participação dos Estados. O que é que os prefeitos têm relatado para o senhor, de que forma os prefeitos têm conseguido, pelo que o senhor tem observado, com a sua ajuda também, é claro, contornar esses problemas? Quer dizer, o dinheiro já era insuficiente, com o aumento das responsabilidades e com a diminuição dos recursos, aí sim ficou pior ainda. Na verdade, os prefeitos estão com muita dificuldade, né? Não tem muita solução deles poderem resolver. Na verdade, eles estão cortando despesa, estão alguns reduzindo o salário dos funcionários, diminuindo os cargos comissionados, está enxugando mesmo, cortando na carne, que é importante, mas isso causa uma impopularidade e é difícil para o gestor municipal fazer isso, mas enfim.
Mas o importante é que nós aprovamos um projeto de lei ontem, né, que vai dar um fôlego aos municípios, que é a recomposição do ICMS. Como é que funciona? Essa recomposição do ICMS que foi diminuído na isenção, na redução do combustível no governo anterior, do governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Ele diminuiu o imposto do combustível no Brasil todo, né, para um nível de 18%, salvo engano, 18% ou 17%. E essa diminui. Então, estados, por exemplo, Piauí era 27%, caiu para 18%. Aí o Piauí reduziu 10% ou mais da arrecadação, de toda a arrecadação de combustível do nosso estado. Consequentemente, o FPM dos municípios diminuíram. Entendeu? Então, assim, a arrecadação do estado... imediato. Não, a arrecadação do estado diminuiu nessa época. Então, esse valor, né, nós aprovamos que esse valor será pago logo, né, na hora que passar pelo Senado. Nós aprovamos isso ontem para recompor essa receita perdida para os estados e para os municípios, inclusive com o reajuste da inflação. Abrangendo qual período? Não, o período que teve a redução, que houve a redução da arrecadação, resultado dessa redução do combustível. Iniciou a redução até agora? Até agora, até o período que o combustível estava cobrando essa tributação menor. Né? E esse será um repasse? Que foi até o final do governo Bolsonaro, e o Lula prorrogou, salvo engano, por 3 meses ou 6 meses, salvo engano. Esse período todo? Esse período, consequentemente, nós tivemos uma redução de arrecadação do Brasil e dos estados, e, consequentemente, isso afetou o repasse do fundo de participação dos municípios. Agora, essa recomposição ela vai sair dentro das parcelas ou é uma parcela extra? Não, eles vão pagar uma parcela extra, não teve ainda cronograma. O que a lei aprovou é que deve ser recompensado e que deve ser pago esse ano ainda. Isso na hora que o Senado aprovar, que deve ser essa semana próxima, porque a pressão dos estados e dos municípios está grande para que a gente aprove isso. Isso deve ser pago de imediato. Além disso, o presidente Lula falou em rede nacional um compromisso para que essa redução de FPM, que seja compensado com essa medida e com outra medida, caso precise, para que o município receba, no mínimo, igual ao que ele recebeu ano passado. Entendeu? O parâmetro vai ser o ano passado. E foi um ano que os municípios receberam razoavelmente bem. Então, assim, se hoje reduziu 20%, 15% em razão ou da redução do combustível ou outro tipo de razão, o governo federal, além dessa medida que foi feita na Câmara ontem, ele vai recompor para que o município não receba menos do que ele recebeu ano passado. E aí, quando o senhor fala dessa recomposição, é uma recomposição que ela vai para os municípios, mas beneficia os estados também. Não, a recomposição do ICMS principalmente é do estado. Aí do estado é que ele repassa para os municípios. Tem um pedaço dos municípios. O senhor falou no Ministério dos Esportes, do deputado federal André Fufuca, seu colega de partido, que tem também aqui do Maranhão, tem um carinho muito grande pelo Piauí. O senhor já conversou com ele, já teve algum contato? Porque agora é um ministério importante que pode ajudar muito o estado do Piauí e que agora pertence ao partido do senhor, quer dizer, é do progressista, o progressista está lá e é inclusive um parlamentar vizinho do nosso estado. Não, nós tivemos essas discussões do Ministério, a gente já vinha fazendo na bancada dos progressistas. A bancada dos progressistas, ela tem deputados que são alinhados com o governo, deputados que são oposição e deputados que são independentes, que, quando são matérias importantes, eles votam com o governo. Né? Como a gente tem uma bancada que estava votando com o governo, uma parte da bancada estava ajudando o governo a governar, houve esse entendimento de um parlamentar assumir uma pasta, parlamentares que são alinhados com o governo, para poder participar do governo. Se você dá a governabilidade, você vota com o governo, nada mais natural do que você poder participar desse governo. Isso não quer dizer que o progressista esteja com o governo. Né? O presidente Ciro, ele é contra o governo, isso é claro. Então, o partido oficialmente é claro, mas ele respeita... Não é uma adesão partidária, não, de um grupo de parlamentares. De um grupo de parlamentares que dão sustentabilidade à governabilidade do governo do presidente Lula. Né? E nisso teve o consenso do nome do Fufuca, que é um deputado do Maranhão, é do progressista, nosso líder, é um deputado experiente, é amigo aqui, tem toda essa região ligada ao Maranhão próximo ao nosso estado, ele tem relação,
e também muito alinhado com o ministro Flávio Dino, que é do governo do Lula. Então, assim, lá existe uma relação com o governo federal. Então, partindo disso, o Fufuca foi indicado, nós tivemos na posse dele, e claro, ele está assumindo, mas ele tem um compromisso com a gente, conosco, com os parlamentares que dão apoio e sustentabilidade a ele, a que ele possa ajudar muito o nosso estado e os municípios que a gente representa. O senhor está lá no pé do Com certeza, ministro, estarei lutando para todos os municípios que a gente representa, para o estado do Piauí e para Teresina, para que a gente possa trazer instrumentos da área esportiva, apoio, o que a gente tiver de programas sociais, pode ter certeza que o deputado Átila Lira vai estar trabalhando para levar esse serviço, essa infraestrutura para os municípios do estado do Piauí. O senhor esteve presente na solenidade, eu vi aí nas imagens, na transmissão ao vivo, e o senhor esteve presente na solenidade com o ministro da Educação, Camilo Santana, aqui no estado do Piauí. O senhor, inclusive, conversou com ele, enfim, como é que foi essa conversa? O senhor também que é da área da educação e ele deve, claro, acompanhar seu trabalho, essa luta que o senhor trava lá no Congresso Nacional para mais verbas para a educação pública. Não, eu faço parte da Comissão de Educação, né? E o ministro Camilo, ele tem uma relação muito próxima com a Comissão de Educação, porque é o principal órgão que ajuda a aprovação de matérias da educação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então, a gente tem um estreitamento, né, um alinhamento, a gente vota matérias de prioridade do ministro Camilo, como foi a questão do projeto de escola de tempo integral, do investimento em escola de tempo integral, que é esse pacto nacional que ele, inclusive, assinou aqui com o Estado do Piauí, com o secretário Washington Bandeira e o governador Rafael, entendeu? Com a questão do investimento na educação de integral, que passou pelo Congresso, a lei que aprovou a retomada das obras do FNDE, né? São 3.500 obras, mais de 3.500 obras que estavam paralisadas, e o ministro Camilo mandou para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, um projeto de lei para que a gente consiga, para viabilizar o recurso, para que sejam retomadas essas obras e concluídas, né? É prioridade do governo federal. Então, assim, investimento na ordem de quase 4 bilhões de reais. Sem falar da escola de tempo integral, que vai ser 4 bilhões de reais, para ter 1 milhão de matrículas, além de 3,5 bilhões para a infraestrutura. Então, assim, investimento na ordem de mais de 10 bi no país, na área de educação. E a educação, realmente, no último governo, ela foi deixada de lado. Então, eu não poderia deixar, eu sou um parlamentar que defende a educação, então, eu não poderia deixar de estar ao lado de programas importantes como esse. Então, a minha participação é dar esse apoio de sustentabilidade aos programas educacionais do presidente Lula e do governo e do ministro Camilo Santana. O deputado, vamos falar um pouco sobre política. No caso de Teresina, nós tivemos aí mais um evento envolvendo progressistas, PSDB, PL e União Brasil. Também estão programadas várias reuniões zonais aí por diversos pontos da capital, mas não há ainda uma definição, não há ainda um consenso. Quer dizer, sabe-se que o candidato a prefeito, o candidato a vice, vai sair desses 3 partidos, União Brasil, Progressistas e PSDB. Né? Marcou-se para outubro seria ali um mês onde a definição, um mês que vem agora para acontecer essa definição. A data está mantida, porque há quem defenda que isso possa ocorrer só no próximo ano. A data está mantida para definição. E como é que estão os entendimentos? Há alguma pista de quem vai formar a chave majoritária? Existe um entendimento, teve uma reunião do grupo de oposição, saiu do entendimento que a data seja no final de outubro, né? Eu defendo que isso poderia ser jogado mais para dezembro, mas enfim, o que for decidido a gente acompanha. O importante não é essa data, o importante é a gente estar unido, né? E hoje está já claro, está todo mundo em consenso, né? Está bem definida a nossa união, né? PSDB, através do presidente Luciano Nunes, o nosso presidente do União Brasil, Dr. Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, e o progressista através do nosso presidente Joel Rodrigues, que nós temos uma pré-candidata que é a Bárbara do Firmino. Então, e com outros partidos que estão nos acompanhando, como o PL e outros partidos que a gente está dialogando, que a gente não pode citar para poder não prejudicar o diálogo. Enfim, então a gente está com um grupo unido, está bem definido, temos 3 pré-candidatos, que um pode ser cabeça,
o outro vice, o outro pode ajudar na campanha, sim. Está todo mundo muito bem despreendido. Quem vai decidir são as pesquisas qualitativas, né? As pesquisas qualitativas e as de critério objetivo, juntando isso e também o diálogo com os partidos políticos, para que a gente possa sair com um candidato ou a candidata forte como cabeça e outro de vice.